Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Terça-feira começou a semana e eu estou aqui com uma pessoa especial. Ele foi apresentador da TV do SBT, da Jangadeiro aqui no Ceará. Ele é jornalista, repórter de rua do Domingo Legal. O cara é, bicho, do currículo do cara aqui, meu. É maior que o meu e ele é bem mais novo que eu. O cara é o cara. É o Júlio Macedo. E aí, Júlio, como é que você está? E aí, tá tudo ótimo. Prazer imenso estar aqui. Bom ter você aqui, cara, pra gente fazer fofoca da vida. Vamos falar da vida dos outros. Adoro. Agora te dizer, eu que gosto demais da TV Metrópole, que já tenho assistido, tenho conferido toda essa programação maravilhosa lá do Posidônio e vejo que é o futuro. Aí o que é que a gente precisava na comunicação, renovar pessoas novas no mercado. E é isso aí. Tô aqui pra gente conversar sobre tudo. Bater papo aqui, você tem uma... O interessante é que o Júlio tá nesse mundo da TV há muitos anos, né? E eu diria que o Júlio é o socialite masculino do Ceará, do estado de Ceará. Então fiquem ligados, né? Não é isso, Aurea? É verdade. Como é que tá o nosso netinho? O netinho tá uma bênção. Escapamos da morte. Não quero falar sobre isso. Quase que a véia ia embora com o netinho. Não vou falar sobre isso. Mas só para o povo saber, né? Foi uma queda, graças a Deus ela tá bem. Mas é Sair com o meu netinho foi terrível. Não, mas queda é perigoso mesmo. Não, mas... E quebrei a costela, tô aqui com a costela quebrada. Mas isso aí é coisa da idade, viu? Tá? Quem fala? A idade, eu vou falar uma coisa pra você. A idade. Chega numa certa idade, não pode nem cutucar com o cotovelo que os quebra. ossinhos já quebram, né? Quebra. Oh, meu Deus. Não, é um problema. Eu não me importo, não. Só não fica velho que ele já morreu. É verdade. É verdade. E aí, Rebouças? Tudo bem, graças a Deus, aí, né? Muito bom. É um programa que promete aqui, o Júlio conhece só tudo aqui da área dele de comunicação, de mídia. Então realmente vai ser um programa muito interessante. Ô, Júlio, pra gente começar com um papo apimentado, né? Eu sei que você é um cara de TV, jornalista, é um cara que acompanha aí a programação das emissoras, né? Todas. Né? O que tá acontecendo com a Diário, cara? Cara, eu vou te falar. Assim, na boa, eu gosto muito da casa, eu fiquei lá por quase 4 anos, né? Nós ficamos na Diário. 4 anos. Por que aquilo agora? A Diário virou um questão, né? Hoje eu tô, além de ter uma empresa de assessoria de imprensa, né, em Fortaleza, eu também gravo para um programa maravilhoso lá na casa, né? Que inclusive é do nosso grande amigo, diretor daqui, do Herman, que é o Nosso Nordeste. Um programa de entretenimento que tem um pouco de tudo. E, assim, realmente, a TV Diário teve um período onde tinha grandes comunicadores, né, como o João Inácio Júnior, o Enio Carlos, programas de auditório, programas musicais de altíssima audiência. Mas, com o tempo, chegou a era da internet, né? E isso diminuiu muitas emissoras, inclusive nacionais, né, emissoras grandes. E aí tem coisas que acompanham, e eu digo muito para os meus clientes hoje, se você, sua empresa, ela não acompanhar o mundo da internet, né, ela não... Fica para trás, Ela né? fica para trás, ela não cresce. Sim, mas isso justifica transformar tudo aquilo em podcast? É o que me parece hoje. Mas aí... Veja bem, eu não estou aqui... Claro. É uma visão nova. Eu venho de uma emissora que, você sabe, a TV Metrópole é um bebê. Fantástica. É um bebê de colo, é um recém-nascido. Né, tem mas já tem uma estrutura. Mas nós já temos uma passagem bem grande na grade, uma programação que realmente prende o público. O que acontece? Na TV Diário você, meio-dia podcast, 2 horas podcast, 4 horas podcast, 8 horas. Me parece que a CTV ficou assim, não quero mais isso. Né? Porque nós sabemos que ela teve o auge do auge. Na época da Parabólica, batia na Rede Globo. Batia a Rede Globo no Brasil. É uma pena, cara. Eu fico assim... Eu acho que eu fiquei nessa casa há muitos anos fazendo uma programação lá junto com a Jaque e o Rebouças.
E a estrutura é sensacional, né? Porque é um lugar aconchegante, recebe bem os apresentadores. Eu participei de muitos programas com a Suzy Valério, né? O programa Paz e Amor. É maravilhoso, era maravilhoso. E ainda tem um porém, né? O alcance da antena da TV Diário. É muito eu grande. participei lá, Paz e Amor, Suzy Valério, da Jaque, então, a nossa amiga Jaque, um abraço. Participa há muitos anos de debates Adoro no programa dela. Participei do programa do menino radialista, que era de manhãzinha cedo, Paulo Oliveira. Paulo Oliveira, que era, ele Oliveira com ela. Paulo Oliveira era o tá nome onde assim. agora? Tá lá. Tá lá ainda? E que o programa dele de rádio não muda, Mas, né? Júlio, Não sei. E participei aqui, só para lembrar que um grande comunicador, João Inácio? não, Edson Silva. Edson Grande Silva. comunicador, me encontrei com ele a última vez em Guatemala faz um tempo. Um abraço, Edson Silva, grande entrevistador. Primeira né? Primeira vez que eu fui para a TV Diário. Will Nogueira, Sábado Alegre. Olha só, hein? Ei, a Quantos tua anos- cara, ó, Marcelo Nogueira. Tu não, Não, eu tu tava partici- no, tu tá, não, tô dizendo, tu tava no, Eu, no participa, jurado. eu participava A do tua jurado cara, dele. pô, dá ibope, porque é polêmico, né? E tal, o jurado tem que ser Eu participei polêmico. do jurado dele há muito tempo, Will. Inclusive o Will queria me colocar para uma programação como apresentador e tal, mas naquela época eu estava na minha vibe de empreendedorismo, né? Então, eu ia aos sábados, porque era um programa ao vivo, para fazer a parte do jurado. Era uma polêmica danada. E era um cara que tinha força, né? Não, o Nogueira, total. né? Não, ele era superintendente do grupo. Do grupo. O Will. O Will vinha muito aqui em casa, eu gostava muito dele, gostava muito de mim. E ele também tinha muita parceria com as grandes gravadoras do Brasil. Som isso, Livre. isso. Me lembro demais. Não, né? ele fazia com que a rádio batesse o pico de primeiro Né? lugar. O menino Will, vivia lá, cara, o o paraense, Will, que tinha gravadora em Belém, tudo, não sei o que, Santos. Vivia lá. O Will era um cara sensacional. Saudade dele daquele cara. Na Martins, ali com Martins. A gente ria muito naquela época e ele insistia para me fazer um programa. Ele queria me lançar como apresentador. Eu falei, não quero. E como você falou, quando era do jurado, tinha a plateia. Quando eu pegava o microfone, era uma vaia danada, né? Tem que ter um papo. Mas era um lado polêmico. Mas você fala muito bem, você se expressa muito bem. Articula E eu bem, acho né? que na televisão tem que existir essa linguagem de saber falar, né, um português que todos possam entender, né? Porque, por exemplo, hoje eu digo para os meus clientes, quando eu assessorava Simone Simaria, a gente foi fazer o Jô Soares e eu dizia, olha a palavra música, não é música, é música, porque às vezes fala a palavra rápido, né, e sai de um jeito que quem está do outro lado da tela não consegue entender. É verdade. Né? E quando ela foi falar da música nova, ela falou pausadamente, aí ele parou e disse assim, mas por que você falou tão pausadamente essa palavra música? Aí ela, não, porque nosso assessor de imprensa puxa nossa orelha quando a gente fala música muito rápido, que sai música. A pronúncia sai errada. E a pronúncia sai errada. E aí ele pegou e disse assim, então você está com um grande profissional. Parabéns para ele, é isso aí, não sei o quê. Porque ele era um grande comunicador. Essas correções é muito importante. Não só a forma que você se expressa e como se expressa. Mas não adianta você chegar lá e querer ser o pica das galáxias. Não, e assim, não interessa isso pro público. E todo comunicador, todos nós que somos formados em comunicação e jornalismo, também temos o direito de errar. Né? Não, erramos, não é? Eu como muito, olha, eu apresentei programa ao vivo, fui repórter do Domingo Legal muitos anos aqui em Fortaleza, na época da TV Jangadeiro, que eu fazia matérias para ser exibidas no Gugu. E, tipo assim, eu errava muito. Era começo, estava na faculdade. Eu não era nem formado ainda. Mas o legal é essa espontaneidade. E assim, começou um programa de vendas, tipo Shop Tour, que tem em São Paulo, né, Shoptime, e quando me contrataram, né, eu disse assim, cara, mas eu nunca peguei no microfone. Aí eles, não, mas você vai dar certo. E aí eles me colocaram num programa de vendas, que era de uma loja daqui sul, que já fechou, que era Rabelo, de móveis e eletrodoméstico, e eu tinha que vender aquilo lá na televisão. E assim, estou aqui na loja tal, bababá, e esse sofá com 30% de desconto, você que está em casa. E eu não sabia fazer isso. E aí eu chegava em casa com escova de cabelo, com controle remoto da televisão,
em frente ao espelho, e vendia tudo de casa. Minha mãe olhava pra mim e dizia, você tá ficando doido? Eu assim, calma, isso aqui é um ensaio do que eu vou fazer lá. E eu também não disse pra ninguém. Quando estreiei, aí eu botei todo mundo na frente da televisão, e foi assim, fantástico. Daí começou, né, o meu mundo na televisão. Né? Aí veio fazer matérias na Boca do Povo, com a Maísa Vasconcelos, gravado, e um belo dia o cara que fazia o ao vivo, o repórter, faltou. E aí foi comigo. E era com Valdones, inclusive. E aí a diretora disse assim, você vai mesmo? Eu disse, claro. Aí ela disse assim, tem duas opções. Se você for e der certo, você continua. Se você for e der ruim, você é demitido. Ainda vai sob pressão ainda. Ainda vai sob pressão. Mas eu fui como se eu estivesse fazendo aquele ao vivo todo dia. E sabe qual é o lance? Você vai me confirmar isso aqui. E daí eu fiquei 8 anos. Você vai ficar, você vai me confirmar isso, porque você tem muitos anos de TV, você vai confirmar. Cara, é tão interessante que é o seguinte. Se você pega o programa que você fez lá atrás e olha e fala... Que coisa estranha, ó, cara. Como ficou estranho. Você gosta de ouvir você depois? Não, eu gosto. Gosta? Eu não gosto. Tem gente que não gosta. Eu não gosto. Eu não gosto de ver e ouvir depois. Eu sou fã do Carlos Macedo. Eu assisto pouco pra ver, mas assim, de assistir. Sim. Não, mesma coisa, eu assisto pra me corrigir. Eu passei um tempo me questionando muito, porque quando a gente trabalha em emissoras afiliadas, né, Globo, SBT, Band, você é muito cobrado. Então, assim, eu tinha que estar com a pele impecável, eu tinha que estar com o cabelo impecável, eu tinha que estar com o corpo magro, que era o que eles queriam, né? Você podia engordar, mas você não fazia parte da equipe. Você ia para trás das câmeras. Então, eu fiz 9 lipoaspirações, né? Eu fiz 2 abdominoplastia, fiz plástica no nariz, fiz outros procedimentos estéticos, porque eu queria estar bem comigo na tela. Né? Quando eu saí, que eu passei 2 anos, antes de pandemia, antes de tudo, que eu disse assim, agora eu quero ter um tempo pra mim. E aí eu fui comer tudo, fui engordar, eu fui raspar a cabeça, eu fui fazer coisas que eu nunca permiti fazer. Você vê como é que é. E aí as coisas mudam. Você vê como é que é, né? Ao contrário disso, quem foi meu professor? Ferreira Neto, o repórter. Era um cara que não estava nem aí. Se você pôr na internet Ferreira Neto, o repórter, você vai ver ele fumando charuto no programa e tomando uísque. Isso. Tá? Eu lembro dele, Ele não estava nem aí. E era líder de audiência no horário. Líder, né? Era, nossa, top de audiência. Essa história de audiência... E esse lance, só para concluir, esse lance com o Ferreira Neto me deu muita sabedoria em lidar com as câmeras. Porque é o seguinte, hoje, para mim, tanto faz como tanto fez elas estarem aí ou não. Porque para mim não significa nada, a não ser levar o que eu estou dizendo aqui ao público. Claro. Porque assim, cara, você se acostuma tanto, Misericórdia fala uma coisa, fala assim, Marciele, é tão interessante o que você faz na TV que parece que você não está gravando o programa. Eu me preocupo com a câmera, com o posicionamento, falo, cada um tem um estilo, eu não estou nem aí. Quem tem que se preocupar com eles é a equipe lá, ó, tá me gravando. Entendeu? Eu passei muito tempo assim. Preocupado. Quando eu fui pra TV União, que era uma TV mais jovem, uma TV bem... com audiência incrível, era nova na cidade. Acabou também, né? Que acabou também, assim, né? Diminuiu bastante a audiência. Eu tinha um programa ao vivo de manhã, sendo que eu sempre tive um problema. Eu não acordo de manhã. Né? O meu problema não é o dormir, é o acordar. Porque se eu dormir 11 horas da noite, se eu dormir 3 horas da manhã, eu não acordo no horário. E o programa, eu passei por muitos perrengues. Eu cheguei já ali perto do Santa Cecília, na Vigílio Távora, e parei o carro e fui correndo para a emissora, porque o programa ia começar. Entendeu? E assim, eu sempre teve os meus momentos de atraso, mas era uma coisa ao vivo, né? E tinha convidados. Né? Até que chegou eu ainda passei 3 anos nesse programa, até que eu conversei com o Dr. Bardavil, pedi milhões de desculpas, agradeci demais o espaço, mas assim, não estava mais me dando prazer de fazer, né? E aí ele disse, não, mas você não vai sair não, você vai fazer um programa de festa, que você gosta de balada. Aí eu fui fazer esse programa de festa.
Aí foi onde eu me identifiquei mais, passei mais 2 anos, foram 5 anos na TV União, foi muito bom. Essa questão de TV também na verdade, a pessoa pode aprender a falar na TV para as câmeras? Pode. Pode. Mas você sempre vai notar a diferença daquele cara que aprendeu do cara que tem aquele dom. Tem aquele talento. Siqueira Júnior, teu dom. Vamos lá. O primeiro programa que eu participei, assim, de estar sempre, foi na TV União. Você falou, eu me lembrei. Era a Babi Moreira que apresentava, lembra da Babi? Maravilhosa demais. Gente boa demais. Hoje mora na Itália, né? Muito bem casada. Muito bem. Era aquele programa Matina. Né? Que era o que eu também apresentava. A gente teve o rodízio e depois teve uma escolha. Leonardo, né? Depois teve uma moça também. Aquele Antônio que estava na TV já depois. Então, assim, eu ia semanalmente, né? Falar sobre questões relevantes da semana dentro da ótica do Jurídica. E depois, na Band, a Alessandra Pires. Conheceu a Alessandra Pires? Demais. Gente boa demais, né? Hoje mora em Recife. Isso, mora em Recife, casada com aquele jogador do Ceará. A Alessandra Pires tinha um programa chamado Em Cena. Né? Era um programa de uma audiência muito boa na Band, também participei muito. Eu era o assessor jurídico do programa e era uma das pessoas que tinha quadro no programa dessa parte jurídica também. Então, assim, a desenvoltura para falar, se eu disser para você aqui, tu teve alguma dificuldade? Nunca tive. Mas eu já pensei nisso, sabe o que é também? Eu sempre ministrei muita aula. Então, quando você está em sala de aula, falando para 60, 80 ajuda pessoas, acostumado a falar aqui, o que é falar para a câmera? Né? Então, você já vem acostumado com a oratória, não é isso? Então, mas você pode aprender técnicas? Pode. Eu cheguei a fazer... mas não fica legal. Não fica. Eu cheguei a fazer um curso que até me presentearam, venha, cara, e tal, para botar na propaganda. Eu fiz um curso de oratória, um cara chamado Carlos Cons. É um dos melhores caras para dar aula de oratória do Brasil. Né? Grandes políticos fizeram com ele. E se eu disser para você que eu não aprendi nada, eu estou mentindo. Eu aprendi só a questão do posicionamento das mãos. Mas fora isso, eu já tinha aquele talento de oratória, né? De falar em público, de falar em tudo. E isso ajuda muito nas câmeras. Né? É verdade. É verdade. E, inclusive, você falou sobre audiência, né? Já tive vários momentos bacanas na TV no Ceará, que eu apresentei também algumas micaretas pela TV União, que passava em vários estados, e eu nunca pensei que a TV daqui, de Fortaleza, no Ceará, chegasse tão bem em Natal, em Recife. TV União chega em Brasília TV bem, União é uma potência. Cheguei em Natal. Pena que não tem uma grade, uma administração de um cara que sabe fazer TV. É como se fosse um Fusca dentro de um caminhão. Pronto. Eu cheguei na Natal. É uma judiação. Porque o alcance, se a gente falar, Ju, não te cortando. Não, tranquilo. Mas só para pegar o gancho, se você falar, Band, tá aqui, o Renan, muitos anos de TV, Jangada, TV Verdes Mares, não tem o alcance que ela tem, não. Quando eu vou a Brasília fazer ostentação oral no STF, no STJ, eu fico nos hotéis lá. O canal que pega melhor é a TV União. E com programação daqui. E com a programação daqui. Agora não tem mais, só música agora. Esse programa de manhã, a gente entrava pessoas ao vivo. E pessoas de todo canto que, tipo assim, tava ali ao vivo. E por que não melhora? Assistindo. A direção. Meu Deus. É toda uma parte por trás das câmeras que muita gente não sabe. Aonde existe ditadura, em qualquer segmento, deixa eu te falar como homem de negócio, em qualquer segmento que há ditadura, não vai para frente, não é só TV. Eu costumo dizer para meus amigos, os meus sócios, o seguinte: às vezes nós vamos fazer uma reunião de negócio, quando eu percebo que o cara é muito ditador, não quer ouvir muitas opiniões, não quer trocar muita ideia, eu peço licença e saio. Porque eu não vou perder meu tempo, porque a tendência é piorar. Não tem a mente aberta. Não aceita. Não aceita opiniões, não aceita o diálogo, não aceita. Tudo tem que ser do jeito que eu quero. Não dá. Hoje, eu quero, do horário que eu quero, do jeito que eu quero. Hoje eu falo muito para os meus clientes, principalmente os artistas, que assim, eu nunca vou mudar eles, mas eles sempre vão ouvir a minha opinião. Você gosta de branco, eu gosto de preto, mas você fica legal de preto em tal momento. E que eu, se eu fosse você como artista, eu usaria. Mas não ouve, né? Mas eles ouvem se quiserem, né? Apesar dos meus hoje, eles serem muito concentrados. Quem são os teus, Júlio? Hoje eu tô com Fernando Amorim, que é um sanfoneiro fantástico. Filipão, Alanzinho Coreano, Cacá e Pedrinho, que é uma dupla sertaneja.
Tem o Gabriel Moraes, que é um cantor cearense, Gabriel Félix, que é um cantor de São Paulo, JP, que é um cantor de Montes Claros, que canta piseiro brega. Tive com a Tati Guel recentemente, ela foi um produto meu. E aí tem agora umas novidades que estão vindo para a Acertei Produções, que é a empresa do Jujuba, que são cantores já conhecidos daqui. Conheço o Jujuba. E aí a gente vai fechar... O Caleb começou com o Jujuba escrevendo. Inclusive seu filho. Quero mandar um abraço para ele aqui, o Caleb e o Felipe Amorim. São dois grandes artistas que Fortaleza, de alguns meses, anos para cá, conheceram, né, que de uma forma diferente, artistas que estouraram no Brasil e que não tocam e não cantam forró. Né? Para você ver como Fortaleza, eles não é uma terra só de artistas forrozeiros. Sim. Né? Temos grandes cantores. Mesclado, né? Temos grandes cantores forrozeiros, como Chão de Avião, Solange, Wesley, que inclusive alguns não são cearenses, mas adotaram o Ceará e Fortaleza como terra do coração. Mas assim, Felipe Amorim veio e mandou ver para o Brasil inteiro que Fortaleza também pode ser uma terra de outro estilo musical. E a gente vê... O mundo, Júnior, está se globalizando. É muito interessante. A gente está chegando próximo da maior micareta do Brasil, que ela parou de ser apenas uma micareta de axé. Hoje a gente só tem, no estilo antigo de micareta, a micareta de Florianópolis. Né? Porque Feira de Santana é micareta? É micareta. A de Floripa, eles não deixaram o eletrônico entrar, a Anitta tocar, Ludmilla cantar. Não, ele só é axé. Eles não deixam, não querem. O sertanejo não entra. Na Bahia também é só o axé? Não, lá entra tudo. Tá mesclado, né? Todo mundo saíram de ser micareta e passaram a ser festivais. Né? Ah, sim. Então hoje a gente tem o Felipe Amorim. Hoje, esse ano, quem abre o portal é a minha Ludmilla, funk. Deixa eu te perguntar. Aliás, deixa eu só fazer um comentário aqui. O Caleb eu não conheço pessoalmente. Por incrível que pareça, a mãe dele está aqui comigo. Eu não conheço. Ele quer te conhecer. Mas, pense num garoto nota 10. O cuidado que ele tem com a mãe. Ele é muito... A gente estava falando hoje de começar a gravar. O cuidado que ele tem com a Áurea, com a família, a dedicação que ele tem. Mais uma vez, parabéns, garotão. Vem aqui para nós tomar um kisuke. É kisuke, né? O Caleb é cabeça mesmo. É porque ele é um cara muito centrado. Agora, em relação a Rubi... Não, cara, eu amo. Deixa eu falar, peraí. Eu tenho um problema quanto a isso. Eu não levanto antes das 10. Eu gosto de acordar igual ao número do... Agora, sim, não adianta me chamar, não adianta me ligar, não adianta... Se for para pegar dinheiro 6 horas da manhã, não precisa separar que eu não vou, tá? Porque, assim, eu fico... Me liga que eu vou. No lugar dele pegar dinheiro, eu tô dentro. Não vou. Falando sério. Cara, se eu levantar, tipo, 6 horas da manhã, que eu já levantei algumas vezes... que é necessário pegar um voo, claro, ou fazer alguma coisa, sim, se eu puder evitar, eu evito total, porque eu fico igual galinha choca. Você já viu galinha choca? Que fica assim, Triste. Não se mexe, eu não consigo raciocinar. De manhã não funciona. Interessante, eu não consigo raciocinar. Eu posso dormir a hora que for. 5 horas eu tô acordado. É automático. Isso é muito castigo que teu pai lhe deu. E aí, meu irmão, é a hora que eu tô a todo vapor. Eu estudei a vida inteira no Marista, né? E também, aí, cearense? E aí quando eu ia de manhã pro colégio, eu tinha muita reclamação em casa, porque eu apagava. Eu não funciono. Mas era normal. Eu apagava, assim, legal. Sabe, pra não acordar mesmo. Agora, você quer ver... quantos anos? 40. 40. Então, eu vou dizer uma coisa aqui sem medo de errar. Tem gente nos assistindo agora que é nosso colega do Colégio Cearense. Tem. Não tem perigo. Onde você chega, tem um ex-aluno marido. Agora, tem uma coisa que eu falo pros caras. Se tu quer falar comigo, me liga 10 horas da noite e fala, ei, Marcelo, tô indo aí. Abre o vídeo para nós tomar, para a gente conversar de negócio. É horário que funciona. É engraçado. 10 horas da noite. É a hora que tá
10 horas, meu amigo, eu tô meu amigo, com a bateria apitando pra dormir. Meu amigo, aí eu vou até as 2. O meu problema é assim, eu acordo, mas assim, depois que eu acordo, seja a hora que for, eu não tenho hora para deitar. Dormir. Né? Eu fiz muita, você é psicóloga, eu fiz muita terapia com um analista, inclusive, análise, né, que chama? Mas assim, para mim poder começar a me entender, porque é que vários amigos meus passaram por fases de depressão, de ansiedade, e isso nunca me pegou, sabe? Nunca me pegou. E eu tive características de uma pessoa que poderia ter depressão e ansiedade, porque eu fui morar num apartamento, um apartamento muito grande, eu sozinho. Eu sempre disse que eu não nasci para morar só. Né? Aí comprei um cachorro, depois comprei outra. Quando eu estava com um cachorro, cheio de cachorro dentro do apartamento, eu tive que sair e morar numa casa, que é onde eu moro hoje. Né? E assim, perdi minha mãe na segunda fase da Covid. No mesmo ano, no final do ano, passei 17 dias internado na UTI, morre, não morre, e vivi. Então, com Covid também? Com Covid também. Meu Deus, olha aí, quase morreu. E assim, foram etapas da vida que me fortaleceram, né? Que bom. Me fortaleceram. E hoje, realmente, não só na TV, como comunicador, mas também para os meus clientes de assessoria de imprensa que eu tenho, médicos, empresas grandes, franqueadas aqui em Fortaleza, eu falo muito sobre isso. Hoje, se eu puder passar mais tempo acordado do que dormindo, eu acho que eu vivo mais do que eu dormindo. Apesar de que eu amo, né, uma plataforma na televisão que já assiste filmes que, quando eu chego no meu quarto, que eu ligo essa bênção chamada ar-condicionado e boto essa televisão no canal, aí já era, Julinho, desliga o celular, e aí eu sou dos cachorros e da cama. Não tem. Bom, mas nós vamos agora para o segundo bloco e voltamos já com essa personalidade aqui. Júlio, fique ligado, voltamos já já. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Voltando aqui com o Júlio sabe tudo. Como o Júlio é socialite, vamos para a sessão fofoca agora. Pega a pipoca do micro-ondas, vai. Júlio, fala. Simone e Simara, o que rolou ali, bicho? Eita. Inclusive, falar de Simone e Simária, a Simone não me recebeu agora no boteco do Gustavo Lima,
por conta de uma postagem que eu fiz, né? Por conta de uma postagem que eu fiz do Vicente, que é ex-marido da Simone. Simone, peraí, a Simone é mais... É a que canta, que tá cantando. Qual que era casado com um espanhol e tal? É a Simária. É a magrinha, mais... Que era um espanhol, a magrinha. Foi assim, pra resumir... Quem é que canta? É a Simone. É a Simone. É a outra. É a Machenha. Machenha. A Simária, que é a magrinha, ela nasceu para administrar. Né? Ela sempre teve essa mente brilhante de empresarial. O pneu do ônibus furava, ela ligava para a loja e fulano de tal, o pneu do ônibus, a sanfona quebrava, ela ajeitava, a corda do violão quebrava. Toda a logística era por trás. Toda a logística era ela, sempre foi isso. Talento, ela saía de casa para ensaiar, fazer repertório com a banda. A outra, que é a Simone, só chegava no palco e cantava. Mas é que canta, pô. A Simone canta... A partir da uma faz, a outra canta. A Simone cantava... Quem faz? 10 shows sozinha e a outra fazia 3 só. Entendeu? Porque realmente não tinha voz. Quando a Simária, eu fazia assessoria delas, adoeceu, eu levei ela pro médico, para um primo meu, Dr. Hugo Luiz, que é médico de cabeça e pescoço. E aí levamos para o Dr. Ronald, que é um infectologista. E Ronald Pedrosa, um dos melhores aqui de Fortaleza. E aí eles diagnosticaram juntos que ela tinha tuberculose ganglionar, que é a Simária, que é uma tuberculose causada por problemas de sangue na corrente sanguínea, que pega, mas não é transmissível, e ela tinha que se ausentar dos palcos, porque ataca os glândulos da garganta. Essa e é aí, Simária, a magrinha. E aí, quando ela entrou dentro do meu carro, com o marido, que já tinha lido sobre a doença na internet, ele disse que não queria mais continuar o casamento. Ele? Por causa da doença da mulher? Por causa da doença da mulher. E aí foi onde tudo começou. O amor é lindo, o amor é lindo. Tu veio assistir um programinha desse, ele detonando ela, você. Foi onde... O cara que faz isso aí, meu amigo. Foi onde tudo começou. E aí houve a separação, né? E aí ele foi morar... Resumindo, ele não queria uma mulher doente. Ele não queria uma mulher doente. Porque lá... mulher, né? É porque lá na Cuidado, viu, com a costelinha aí. É porque lá na Espanha... Lá na Espanha, eles têm por exemplo, a gente aqui usa álcool para lavar a mão depois da Covid. Lá, eles usam desde pequeno. Não é nem bom, né? Eles usam desde pequeno. Ele aqui, antes de Covid, antes de tudo, ele já ia pra academia com um borrifador do lado do Então você tá dizendo que esses caras, quando vai transar, ele tira a cueca, dobra. Deve ser, não sei porque eu não fiz. Basta no ferro. Ei, Marcelo, peraí. Ele não bota o preservativo, ele entra no Peraí. Ele tira a cueca e fala pra mulher, dá um tempo aí. Bota lá, passa no ferro, joga passe bem. Mais ou menos isso. Dobra a cueca, põe em cima da... mais ou menos. E aí, o que acontece? Houve a separação. Ele levou, na época, um carro e 500 mil, que inclusive foi eu que fui deixar esse dinheiro na casa do apartamento dele na Beira-Mar. E aí se separaram de corpos e tudo mais, beleza. Ela continuou a vida dela, ele continuou a vida dele. Quando foi de uns anos pra cá, ela resolveu ter outro filho. E ela não queria ter outro filho de outro pai. Aí ela conversou com ele, fez um acordo e fizeram um menino, tiveram filho. Mas fizeram por inseminação? Não, transaram. E aí, desse acordo, houve um sentimento e resolveram voltar a morar junto e a ter um casamento. Né? Tava curada. E aí, muito mais famosa. E muito mais rica. Olha como ele é esperto. Nessa volta, né, teve essa volta e tal. E aí, depois de um tempo, ela decidiu não querer mais. Dá o troco. E aí acabou a separação e tá aí essa briga milionária na justiça, tanto espanhola como brasileira. E ela está proibida, ele está proibido de ver os filhos, que é isso que quando ele deu um depoimento agora pro Léo Dias, que eu adoro ela, adoro a irmã, sempre me trataram muito bem. São duas pessoas que eu não tenho nada de mal para falar. E eu sou uma pessoa que sei de coisas que ninguém sabe, porque eu vivia brigas, conversas dentro do meu carro e dentro do apartamento dela.
né? E que eu não falo, porque além de serem minhas amigas, elas eram minhas clientes. Elas eram meus clientes. O que de respeito de vida pessoal deles, eu não comento. Mas nem tudo que está rolando na mídia é verdade. A verdade é essa, né? E eu peguei e disse botei no stop, fiz uns stories, ele dando entrevista para um programa do SBT, falando a verdade, que ele realmente estava falando a verdade, e eu disse assim, ele realmente está falando a verdade. E a Simone viu, e aí foi um boom, mas fala e ela não me atendeu. A Simara se afastou da Simone? Foi. Por quê? Por qual motivo? Não, elas alegam que realmente sempre existiu um desgaste de irmãs, sempre existiu... Que é natural. O marido da Simone querer que ela cantasse solo, sempre existiu. E sempre existiu a Simária, que é a magrinha, não gostar do Cacá, marido da Simone. Mas, por educação, por família, se davam e se respeitavam. Ele nunca foi desrespeitoso com ela e ela nunca foi desrespeitosa com ele. Mas era cada um no seu quadrado. Sabe? Quando se encontravam, Réveillon, Natal, Dia das Mães, era uma opção deles. Eles eram família, né? Sendo que aí o Cacá abriu um escritório, onde teve Whindersson Nunes, Carlinhos Maia, vários humoristas foram fazer trabalho com ele nesse escritório. Escritório e daí, de escritório de assessoria de empresarial. Tá. Ele era empresário desses artistas. E aí ele pegou e disse assim, chegou a hora da minha esposa também ser um produto meu, como artista. E aí foi aonde ele já queria, é um sonho de muito tempo. Apenas ela. Queria que ela, tanto que a banda toda foi com ela, o empresário, que é o Robertão do Montese, hoje é o empresário da Simone, mas todos respeitam muito a Simária, entendem que chegou o momento de separar, né? Nada dura para sempre. E a Simária é uma pessoa maravilhosa, uma cabeça super inteligente. Eu realmente admiro, porque fazer essa parte logística de administrativa não é para todo mundo. E ela cuidava um pouco de tudo, né? E assim, sucesso, eu desejo sucesso para todas as duas. Eu admiro muito. O que ela não cantava, ela fazia compensar em todo o seu fazer, em toda a sua logística, trabalho. Mas eu acho ela meio chatinha. Eu acho ela meio chatinha. Ela é muito cri-cri. Ela, assim, ela vem dar uma entrevista, o cabelo tem que estar impecável, a maquiagem tem que estar impecável, o look tem que estar impecável, hoje, né? sabe? E tipo assim... Perfeccionista. E ela não escuta ninguém. Ela tem aquele corpinho magro, ela tem, né, a mulherzona gostosona, e ela bota mesmo o decote, ela bota mesmo a saia bem curta, o decote muito grande, porque ela sabe que o corpo dela, ela se permite. Então, se a gente chegasse e dizer assim, Simária, eu acho que essa roupa não é adequada. É aquela que mostrou o homossexual ao vivo? E aí, ela não aceitava. Então, assim, ela era uma pessoa que se passava por uma pessoa difícil, um artista difícil. Ela demonstra isso, Júlio. Porque ela é uma pessoa difícil. Mas isso não quer dizer que ela é uma má pessoa. Por exemplo, eu tenho uma coisa que realmente eu fiquei muito chateado, porque eu passei vários dias no hospital com ela, aqui quando ela se operou, cuidando mesmo, dando banho, fazendo tudo, você possa imaginar. E num Fortal da Vida, eu fui entrevistá-la, né, para um programa que eu apresentava na época, e, tipo assim, ela não me atendeu. Que é isso? Né? Olha e só. Aí, dá pra ver visível. É aquela velha história. Ela poderia deixar de atender qualquer emissora, qualquer apresentador, menos qualquer repórter. Mas eu que cuidei, que estava ali, que não dormi, que dormi numa cadeira de hospital como acompanhante, que levava a filha para o colégio, que ia para as festas, Dia das Mães, Dia dos Pais, no colégio da menina, com a menina era pequena, né? Então, assim... Como é que você define isso, Júlio? Eu acho que... É ingratidão. Aí, nesse dia, eu cheguei em casa muito chateado e eu mandei, assim, um texto. Que naquele dia ali eu vi que eu nasci para ser jornalista. Porque eu fiz um texto que era, assim,
impecável, né? E aí, 2 horas da tarde do dia seguinte, ela, na segunda-feira, que ela tocou no domingo, que foi quando o Gabriel Diniz morreu, né? Que ela veio, elas duas foram pro trio para tocar no lugar dele. E aí ela mandou pedindo milhões de desculpas, não sei o quê, mas assim, tem. Já era. Aí a mãe me ligou, a mãe dela é maravilhosa, a dona Mara, sabe? Então, assim, às vezes, nós, jornalistas, nos decepcionamos com algum tipo de ações de artistas, né? Principalmente esses que a gente tem mais intimidade, é do Ceará, ou moravam por aqui, mas é por isso que eu digo, nem todo mundo tem essa cabeça de entender a fama e de entender o que vai cair no bolso. Não, o problema não é isso. É verdade, Júlio, não está preparado mesmo. Não está preparado. Deixa eu te falar um negócio. Tem gente que não está preparado. O que o Júlio está falando aí, está falando com muita propriedade, pelo seguinte, o problema é que se chama estrelinha. Tem também. Quando a estrelinha bate lá em cima, no teto da cabeça, cara, é um negócio insuportável. Eu vou dizer uma coisa aqui bem bacana para vocês. Eu passei a vida inteira fazendo academia, fazendo cirurgia plástica, para ter um corpo, para ter, sabe, aquela coisa assim, de chegar na televisão, a pessoa diz assim, cara bonito, que cara malhado, que cara de abdômen, não sei o quê. E eu nunca tive uma loja que dissesse assim, eu vou te mandar umas roupas de academia, eu vou te mandar um tênis. Aí eu precisei ficar velho entre aspas, né? Porque mais de idade, careca, gordo, porque eu tô 30 quilos acima do peso. E hoje eu tenho uma multinacional, que é a Nike, né? Que hoje é minha patrocinadora. Né? Então, assim, foi fechado um patrocínio via São Paulo, né? Eles querem mostrar para o mundo que hoje qualquer pessoa, um cara com cabelo branco, com uma barba, pode usar um Nike, né? Uma senhora de 80 quilos que malha na academia, que vai caminhar na beira-mar, pode usar pessoas comuns, né? Que eu nunca esperava isso acontecer comigo, né? E hoje, por conta disso, muitos artistas que já viraram as costas, que já me trataram mal, artista cearense, que já fizeram isso que Simone Simaria fez, hoje me procuram para querer ter um patrocínio da Nike, né? Perguntar como é que foi, com o que eu fechei, e babá. Então, assim, o mundo hoje, o que eu vejo é que, assim, a certeza que eu tenho é que ninguém tem dinheiro. É que ele apenas muda de mão. Hoje está contigo, depois está contigo, depois está comigo, depois está contigo. Entendeu? E que ninguém é melhor do que ninguém. Porque eu não me sinto melhor do que ninguém. Perfeito. Por eu ter 60 pares da Nike em casa. Perfeito. E que tem tênis que eu usei uma vez. Perfeito. Entendeu? Eu não me sinto pior do que ninguém. Muito porque bem. Estou 30 quilos acima do peso. Júlio, é muito babaca. E assim, eu parei para falar sobre isso agora, porque assim, esse tipo de reação, né, por exemplo, quando eu vou entrevistar a Ivete, eu digo que todo artista precisa passar pela faculdade Ivete Sangalo. Porque, por exemplo, ela toca 2 dias no Fortal. Um dia ela atende imprensa nacional e outro dia ela atende só imprensa local. Ela atende blogs de pessoas aqui que quando postam, tem 8 curtidas, 5 visualizações, mas ela atende. Tá todos. Entendeu? Todo mundo. Então, assim, isso é um exemplo. Ela é. Isso é um exemplo de um ser humano. Eu sou fã dessa. Isso é um exemplo de ser humano que eu quero passar para os meus amigos artistas. Mas esse é o lance. E os meus amigos. E assim, o sucesso. A gente estava falando de um colega aqui de comunicação antes de começar a gravar, que teve no auge, que teve patrocínios. Temos vários, né? E aí hoje não tem. Mas tudo isso é um processo porque é de pessoa. Né? Eu sou de uma família tradicional na cidade, né, que todo mundo sabe, né, por conta do sobrenome, mas eu nunca me senti melhor do que ninguém, porque eu estava andando de carros importados, eu andei de carro blindado muito tempo, e hoje eu estou com um carro popular, que eu amo, que inclusive vim nele hoje. E eu não mudei nada. Júlio, você quer saber se o cara é pobre? Quer saber se o cara é pobre? Porque a pobreza não está na grana. É verdade. A pobreza está no espírito do cara. Você quer ver um cara pobre?
é um cara com uma Ferrari, andando em Fortaleza, com uma gostosona do lado. É pobre. Pode ter certeza. Rico não faz isso. Cara que tem grana. Aliás, é o seguinte... o rico, ele não precisa mostrar que é rico. Não precisa. Você não vê o Beto Student, um Zé Carlos Pontes, falando... Por exemplo, Zé Carlos foi agora que é o dono de um grande hotel aqui em Fortaleza. E ele estava agora... Dona Marquise. E ele estava agora numa ilha, na Grécia, com um navio que, tipo assim, cara... é uma coisa surreal. Entendeu? Foi um brinquedinho novo que ele comprou. Mas ele não precisa postar, ele não precisa mostrar, ele não precisa estar em colunas sociais. É desse jeito que eu penso. Por exemplo, eu uso uma marca de bolsa que eu amo há muitos anos. Eu uso minhas redes sociais só para tirar uma onda. Eu vou te dar um exemplo bem atual. Eu uso uma marca de bolsa há muitos anos que, quando eu comecei a usar, começaram também os chineses a fazer réplicas e falsificações, que é normal. Né? Hoje tudo é falsificado, né? E aí, todo mundo diz assim, cara, tu compra essas tuas bolsas aonde? Na 25. Cara, vamos trazer de lá, réplica, primeira linha, não sei o que, blá. Cara, eu não preciso dizer pra ninguém o que eu uso é original. Porque eu sei que é. Sabe? Então, assim, eu não preciso. Sabe? A gente tem um amigo em comum, que falei até pra ele, acho que foi um pouco grosso, a gente tava numa festa e ele, e aí, aquele tênis ali, do fulano é original? Eu disse assim, cara... Deus! Eu não sei, assim... Que futilidade! Aí o cara chegou perto de mim, eu vi que era falsificado. Mas eu disse assim, ai, que coisa linda, eu queria ter um desse também. E aqui na loja nem chegou ainda, entendeu? Eu não preciso diminuir e nem aumentar o ego de ninguém pra dizer que eu sou melhor ou pior do que alguém. Entendeu? Eu levo tudo da esportiva. Eu fui assessor de imprensa de uma loja de joias daqui, que existe em todo o Brasil, né, que é a Romanel. E aí, eu nunca usei Romanel. Nunca. Mas eu nunca usei, não porque eu não quis, porque eu ganhava, mas porque eu gosto de joia. Eu desenho algumas peças para uma fábrica daqui, que vende para algumas lojas do Brasil. E aí... Inclusive, suas joias são lindas. Todo mundo pergunta, Maria, como é que você anda com tantas joias? Menina, é Romanel. Sabe? Olha, eu não preciso dizer porque eu brinco com isso, porque é tão insignificante. Também entendeu? Acho, muito e eu acho que é por isso que eu tenho uma cabeça hoje, que eu sempre tive, na verdade, que também veio de educação e veio de berço, né, de viagens, de cultura, que é algo que nunca ninguém vai me roubar. Os países que eu viajei, as cidades que eu conheci, a culinária que eu frequentei, a moda que eu gosto, né? E assim, eu sou hoje quem eu sou por conta de ter um grupo grande de relacionamento de amigos famosos, né? Milionários. Ou não também. E não também, porque eu tenho muitos amigos que inclusive eu ajudo. E que, assim, quando perguntam se eu sou um cara feliz, eu sou um cara feliz na minha profissão? Sou. Porque eu fiz tudo o que eu quis. Eu apresentei um programa ao vivo. Eu amei, eu tô amando o que você tá dizendo. Eu fiz um programa ao vivo, tudo dentro do jornalismo que eu quis fazer, eu consegui fazer pelo meu esforço, pela minha dedicação. Olha o que aconteceu comigo, Júlio. No dia do acidente, Caleb Júnior nunca tá em casa. Nesse dia ele estava. Aí ele desceu desesperado para me socorrer. Eu chamo o SAMU. SAMU por quê? SAMU, porque tem que imobilizar a minha coluna, tá tudo quebrado, era muita dor. E ele, não, mãe, SAMU não. SAMU, chama o SAMU. Aí ele ligando, o SAMU não tinha carro disponível naquela hora. E ele, não, mãe, vou lhe pegar no colo, vou lhe colocar. E ele me colocou e foi muita dor enquanto ele me levava. Pra onde, mãe? Vou levar para o hospital particular. Não, meu filho, vamos na UPA, bem aqui, ó, bem pertinho. Ele, não, mãe, UPA não. Aí eu lembrei, não, lá na UPA não tem raio-x. Vou levar no hospital particular. Qual? Na aldeota, não sei onde. Meu filho, me leve pro JF, pelo amor de Deus, que lá é o melhor, é o melhor. Eu sei que aí, eu liguei para um amigo meu. Os professores estão lá no JF. Vai, Áurea, pro JF, que tem uma amiga lá e vai ajeitar lá pra você não ficar muito tempo esquecida. Porque se não tiver uma pessoa que, né, fica agilizando. Enfim, eu fui bem atendida. Quero parabenizar o diretor, doutor Daniel, do JF. Toda a equipe do JF, os maqueiros, são pessoas maravilhosas, atenciosas. Eu fiquei pensando, Júlio, se não é aqueles maqueiros, aquelas pessoas tão do bem, que estão ali ajudando aquelas pessoas sofridas. Quero parabenizar todos os maqueiros do JF,
Porque eles são anjos, Eu quero aproveitar, eu vou te indicar o meu geriatra. Ah, é? É. Ótimo, eu estou vendo, eu estou precisando. Lá na clínica tem geriatra, lá na aula. Não, mas eu quero te indicar o meu, que é o Dr. Cleiton, né? Dr. Cleiton Beldade. Sem problema. Ele vem aqui uma vez, pelo menos uma vez por mês, ele vem me visitar. Peraí, deixa eu terminar Aí de ele me contar. dá um monte de exame, eu não faço nenhum, mas vai lá. Deixa eu terminar de contar aqui. Aí eu estava no corredor e a Simone, a minha amiga, foi lá me ajudar. Aí quando eu tava com aquele monte de maca, parecendo um piscinão, aí tinha presos, sim, mas vamos continuar com o Júlio. Algemados na cama. A Simone, Áurea do céu, olha onde tu tá. Mulher, pelo amor de Deus, aqui é o meu lugar, no meio do povo simples, no meio dos pobres. Ela, Áurea do céu. Eu falei, Simone, fica quieta. Áurea, eu vou ligar pro Caleb pra te tirar daqui. Eu falei, para, Simone, não vai me tirar daqui. Ou vivo ou morta, eu vou ficar aqui. Os melhores Ótimo, parabéns, JF. Amei. Falando e a verdade é essa, se você pegar os maiores especialistas, eu conheço a maioria. Os maiores especialistas, os professores, doutorados, não é atendimento, eles estão lá. Senhora, aproveitando o restinho do tempo que nós temos aqui com o Júlio, você falou uma coisa aqui, Marcelo, quando ele estava falando aí da Simone, Samara, que eu sempre confundo, esqueci quem é cada uma. Você disse, não, tem uma que dá, tem uma que é igual Sandy Júnior, não sei quem é. Não dá para anotar, mas tem artista que não dá. O meu irmão, ele trabalha com uma das coisas que meu irmão faz, ele é segurança né? Ele conhece bem meu irmão. Demais. Ele é segurança, faz segurança de grandes artistas, né? Fábio Júnior, Eric Magluciano, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, essa galera toda, quando vem pra cá, o Pânico, quando vinha pra cá, só queria ele, né? O Bola teve aqui agora há pouco tempo, conheci o Bola com ele. E assim, eu não vou falar dos que não são gente boa, não vou falar de ninguém. Mas tem gente eu gosto de falar dos ruins. Não, mas, por exemplo, o Zé de Camargo e Luciano, eles vieram pra cá, pra Fortaleza, pra ir fazer um show no Rio Grande do Norte, podendo ir pra lá, vieram pra cá, porque queriam eles, o meu irmão e o Cacá, cada um num carro com eles, pra ir para o Rio Grande do Norte. Eles foram. E aí foram parados no meio do caminho pela PRF. Rapaz, deram autógrafo pros policiais, falaram com o policial. Então, assim, o pessoal, você nem imagina que a gente bota. Deixa eu aproveitar o tempo pra fofoca aqui. Tem uns que não são também, né? Você pensa que ainda são, né? Deixa eu aproveitar a fofoca aqui. Agora, no mundo artístico, né, bicho? Tem cara que tem muita sorte, não tem? Tem. Por exemplo, deixa eu cutucar, pô. Cutuca. O Bruno canta pra caramba, o Marrone faz o quê mesmo? Acaba, não canta nada. Mas o Leonardo, a maioria das duplas são não, assim. o Leonardo eu conheço pessoalmente, o Leonardo é uma figura. Ele fala desse lance, né? Ele fala, rapaz, o cara mais sortudo que eu conheço dentro da música chama Marrone. Marrone fica lascado. Não canta nada, mas é um grande arranjador. É um grande músico, né? Não, mas isso aí acontece. O lance da sorte acontece demais. E também quando você pega um escritório bacana. Porque, por exemplo, Kátia Silene é uma cantora extraordinária. Entendeu? E você foi pra carreira solo, pegou o empresário levou tudo dela. Sumiu, né, coitado? Perdeu o ônibus, perdeu o instrumento musical. Tá cheio, né? Entendeu? Então, assim, do jeito que tem os bons, isso é em toda a profissão. Perdeu até os instrumentos musicais? Tudo. Meu Deus. Do jeito que Você tem é um os verdadeiro bons. devorador. Mas a pessoa percebe ou tem algum envolvimento emocional. Tem os bons, tem os maravilhosos e tem as pessoas que realmente... Os maldosos, né? Perde muito, né? Gisele Café, uma cantora maravilhosa da cidade, inclusive também é uma das minhas cantoras, que recebeu um golpe de 100 e tantos mil, saiu no Jornal Nacional, saiu em tudo. Eu conheço Gisele Café dela porque ela começou fazendo baile, casamento. E aí, assim, tem muito disso no meio artístico, né? Mas o que falta hoje, essa galera nova que estoura, que dá o boom, como o caso do Felipe Amorim da vida, o Caleb, né? Poucos têm a cabeça que eles têm, mas por conta de também, eu acho que vem de educação, de berço, porque para ter educação não precisa ter dinheiro. Para ter uma cabeça boa, não precisa morar numa mansão. Tem nada a ver com não tem nada a ver. Mas a cultura hoje, principalmente de Fortaleza e do Ceará, é que o povo, principalmente os novos, eles vivem de ostentação. Né? Eles têm que ter... Por exemplo, eu estava dando um exemplo, Áurea, antes de começar. Eu tinha um cantor, que é também compositor,
que ele fez uma música pro Gustavo Lima, né? E o primeiro ganhou 200 e tantos mil reais, comprou de segunda mão uma BMW. E eu fui pra casa dele, na Parquelândia, na época, e o carro ficava na garagem. Ou ficava fora da garagem. Na rua, porque a casa não tinha garagem. Aí eu disse assim, cara, tu sabe quando é que eu ia comprar uma BMW pra ela dormir na rua? Nunca. Sem noção, né? Você tá entendendo? Então, assim, existe isso. Ei, Marcelo, no quando lançou, não é na época de vocês não, você era mais 10 anos mais novo que eu, o Marcelo vai lembra do Eclipse? Era um carro da Mitsubishi, parecia um carro mas do eu Batman, lembro. Rapaz, quando lançaram o Eclipse, eu não acreditei naquilo. Tinha um cara que morava num conjunto habitacional da Coab e tinha um Eclipse na garagem, meu irmão. Ser humano, né? Ser humano é complicado. Mas isso também tá mudando. Educação. Educação, tá mudando um pouco. Eu acho tá que... mudando nada, não viaja, Júlio. Não, tá mudando, assim, as pessoas estão conseguindo entender que o dinheiro não cai do céu. Tem que trabalhar. Né? Eu Júlio, também... esses caras que estão aí na internet, cara, Não, quer ser um milionário? Você ganha um salário mínimo, eu me divido, eu acho aquilo ali um stand-up, né? Tem uns aí nos outdoor também. Aquele você tá de brincadeira. Da vida, quer salvar seu casamento, tá no outdoor. A receita mágica do cara lá. Mas, cara, é aquela velha história. Aí eu lembro do Ligue Já, lembra do Ligue Já? Walter Mercado. Mas aí quem tem também cabeça, por exemplo, uma cabeça como a sua, uma cabeça como a sua, uma cabeça como a dela, não cai num negócio desse nunca. Cai não. Não, eu acho que eu ironizo, né? Porque Mas eu tenho amigos que são influenciadores, né? Porque a moda hoje é ser influenciador, é ter milhões de seguidores no Instagram, é ser... Não... A coisa não funciona. Eu queria que alguém me explicasse assim. como é que o Felipe Neto certo? tem 2 milhões de seguidores e não tem nenhum conteúdo. Se você observar, na internet, esses influenciadores chamados que se destacam, sempre polêmicos. Entendeu? Por exemplo, o Carlos Maia, ele fala de uma realidade de vida, né, que a gente sabe que existe, né, aquele pessoal sem dente, gordo, sem pé, né, com deficiência e tal, que ele transforma, né, através de uma polêmica, né? Então, assim, o Felipe Neto, ele tem audiência, vamos dizer, de visualizações, de milhares de seguidores, porque é um cara polêmico, é um cara que fala algumas verdades que a gente pode concordar ou não, que muita gente não tem coragem de falar. Agora, puxa a ficha de processo que ele tem, né? Aí até onde vale o poder da palavra de falar tudo o que pensa. Porque eu tenho muita coisa para falar, sendo que eu não consigo. Tem que ter cautela. Né? Tem até gente que diz assim, quando aquela Thaís Carla, que é uma influenciadora, né, bem gorda, diz assim, faz alguma coisa que as pessoas vão lá, meu advogado não permite eu falar. Por quê? Porque sabe que o processo vem que hoje o mundo ele tá tão assim banal em algumas coisas que você dá uma opinião sua ou na internet ou na televisão, você é processado. Tá complicado, velho. A Rainha Matos esteve aqui comigo, ficou aqui em casa. Aham. 2 vezes, as 2 vezes que ela veio ficou aqui foi para responder processo. Por coisas que ela falou da ex do Wesley. Pra você ver. Ganhou o processo, tudo bem, mas passou por esse perrengue. É complicado. Mas vamos lá. Ô, Júlio, infelizmente acabou o nosso bate-papo. Sempre um prazer falar contigo, né? Obrigado pelo convite. Mensagem ao público de casa. Eu queria mandar um grande abraço aí para todo mundo aí que me segue na rede social, no Instagram, no Facebook, e dizer que temos muitas novidades para 2023, não só a cobertura da maior micareta do Brasil, que é o Fortal, mas também muitas coisas vão acontecendo que vocês vão acompanhar. Me segue aí, @julitomacedo, né? E quem for artista, quem é empresário que queira ter uma assessoria de comunicação de imprensa, estou aqui também ao seu dispor. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, obrigado a toda a diretoria aí da
do seu programa e também da TV Metrópole, que é uma TV que já mora de graça no meu coração. E quero voltar mais vezes porque história e assunto a gente aqui tem para contar. Beleza. Eita, É isso aí. coisa Então, boa. hoje nós ficamos por aqui com essa personalidade, com esse grande jornalista. E lembrando, de terças e sextas às 20h30 e domingo às 18 horas aqui na nossa TV Metrópole.